Feche os olhos, imagine um império tão vasto que se estendia por 3 continentes. Um lugar de cidades magníficas, estradas que conectavam um mundo conhecido e uma cultura que floresceu no coração do deserto. Este foi o Império Persa, uma das civilizações mais grandiosas que a história já viu. Mas o que realmente aconteceu com ele? Por que hoje chamamos essa terra de Irã? Prepare-se para uma jornada épica através do tempo, das areias do deserto às salas do poder, para desvendar os segredos de um império que, de muitas formas, nunca desapareceu. Vamos viajar de volta ao século 6 antes de Cristo. Um líder visionário chamado Ciro o Grande uniu tribos e reinos para fundar o Império Aquemênida. A Pérsia não era apenas uma potência militar, era um farol de inovação. Imagine Persépolis, a capital cerimonial, com seus palácios imponentes e relevos, que narravam a história de um império multicultural. Ciro foi pioneiro em direitos humanos, permitindo que povos conquistados mantivessem suas culturas e religiões. O famoso Cilindro de Ciro é considerado por muitos como a primeira declaração de direitos humanos do mundo. Sob líderes como Dario e Xerxes, o império expandiu-se, construindo estradas reais que facilitavam o comércio e a comunicação, e um sistema postal incrivelmente eficiente para a época. A riqueza da Pérsia era lendária, sua arte e arquitetura inconfundíveis. Era um império construído sobre a tolerância e uma administração genial, um verdadeiro caldeirão de povos e ideias. Mas, como todos os grandes impérios, a Pérsia também enfrentou seus desafios. A rivalidade com as cidades-estado gregas marcou um ponto de virada, culminando nas famosas guerras médicas. Embora a Pérsia fosse uma superpotência, a resistência grega, em batalhas como Maratona e Salamina, mostrou que seu poder não era ilimitado. No entanto, a verdadeira ameaça viria séculos depois, com a ascensão meteórica de um jovem rei da Macedônia, Alexandre o Grande. Em uma campanha militar brilhante e implacável, Alexandre varreu o Império Persa, derrotando o rei Dário III e, em 330 a.C., incendiando a magnífica Persépolis. Esse ato simbólico marcou o fim do Império Aquemênida, mas a cultura persa era resiliente. Após a morte de Alexandre, seu império se fragmentou, e a Pérsia viu o surgimento de novas dinastias, como os Partas e os Sassânidas, que reviveram a glória persa e continuaram a rivalizar com Roma no oeste. A essência da Pérsia sobreviveu adaptando-se e evoluindo. Avançamos rapidamente na história. A identidade persa resistiu a inúmeras invasões, incluindo a conquista árabe no século VII, que trouxe o Islã para a região. A cultura persa não foi apagada. Pelo contrário, ela se fundiu com a nova fé, criando uma civilização islâmica persa única, que produziu alguns dos maiores poetas, cientistas e artistas do mundo, como Rumi, Avicena e Omar Khayyam. A língua persa, o Farsi, continuou a ser a língua da poesia e da corte. Por séculos, o mundo conheceu essa terra como Pérsia, um nome que evocava imagens de tapetes exuberantes, jardins paradisíacos e contos das 1001 noites. O nome Pérsia vinha dos gregos, que o derivaram da região de Parsa, o coração do império original. Mas internamente, os habitantes da região há muito tempo se referiam à sua terra como Irã, que significa terra dos arianos. Então, por que a mudança de nome? Chegamos ao momento crucial, 21 de março de 1935. Naquela data, Usha Reza Pahlavi, um líder modernizador com uma forte agenda nacionalista, emitiu um decreto formal. Ele solicitou que a comunidade internacional parasse de usar
o exônimo Pérsia e passasse a usar o nome nativo Irã. A decisão foi multifacetada. Primeiro, era uma afirmação de soberania e identidade nacional. O governo queria que o mundo usasse o nome que o povo usava. Segundo, foi um movimento para se distanciar do passado de interferência estrangeira e da imagem de um império antigo e decadente, projetando uma nação moderna e unificada. O nome Irã abrangia todas as etnias do país, não apenas os persas, e conectava a nação à sua antiga herança ariana, uma fonte de orgulho nacionalista na época. Foi uma mudança simbólica, um marco da transição da Pérsia antiga para o Irã moderno. Essa mudança, no entanto, gerou debate. Alguns sentiram que o nome Pérsia carregava um peso cultural e histórico imenso, conhecido e respeitado em todo o mundo, e que abandoná-lo seria perder uma marca valiosa. A palavra Pérsia está ligada a um legado de arte, poesia e história que ressoa globalmente. Em resposta a essa preocupação, em 1959, o governo iraniano anunciou que ambos os nomes, Pérsia e Irã, poderiam ser usados de forma intercambiável. No entanto, Irã permaneceu como o nome oficial do Estado. Hoje, a situação é um pouco complexa. Irã é o nome político e geográfico do país. Persa geralmente se refere à herança cultural, à língua e ao grupo étnico dominante. Portanto, você pode falar da língua persa, da poesia persa, dos tapetes persas e dos gatos persas, enquanto se refere à nação moderna como Irã. O que isso nos diz sobre a identidade? Nos diz que ela é complexa e multifacetada. O espírito da Pérsia não morreu com a queda de Persépolis, nem com um decreto de mudança de nome. Ele vive na língua farsi, falada por milhões de pessoas. Vive na celebração do Nowruz, o Ano Novo Persa, uma tradição de milhares de anos que une famílias com suas mesas festivas, repletas de simbolismo. Vive na poesia de Hafez, cujos versos ainda são recitados e consultados como oráculos. Vive na arquitetura deslumbrante das mesquitas de Isfahan, nos sabores ricos da culinária iraniana e no artesanato intrincado que é passado de geração em geração. A identidade persa é uma corrente profunda que flui sob a superfície do Irã moderno. Quando olhamos para as ruínas de Persépolis hoje, não vemos apenas o fantasma de um império caído. Vemos as fundações de uma cultura que se recusou a desaparecer. Vemos a prova de que a história não é apenas uma série de ascensões e quedas, mas um processo contínuo de transformação e adaptação. A transição de Pérsia para Irã não foi um fim, mas um novo capítulo na longa e fascinante saga de um povo que, apesar de todas as reviravoltas da história, conseguiu preservar o coração de sua identidade, mantendo viva a alma da antiga Pérsia no coração do Irã contemporâneo. É uma história de resiliência, orgulho e uma herança cultural que continua a encantar e inspirar o mundo. A história do Império Persa é um lembrete poderoso de que as culturas são como rios, elas podem mudar de curso, podem se fundir com outras águas, mas continuam a fluir. Da glória de Ciro à complexidade do Irã de hoje, a jornada persa é uma das mais ricas da humanidade. É a história de como um nome pode mudar, mas a alma permanece. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível viagem pela história. Se você gostou de desvendar os mistérios do Império Persa, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais explorações históricas como esta. Queremos saber sua opinião. O que mais te fascina na cultura persa? Deixe seu comentário abaixo. Eid Próxima.